amigos do LAC Concursos, professor Marcelo novamente com vocês, dando seguimento à ementa que o professor Luiz passou para a gente, certo? Vamos trabalhar hoje dois assuntos. O primeiro deles, moçada, é esse aqui, geopolítica, tá? Beleza? Serão dois assuntos mais da parte de geral, que estão numa ementa que o professor Luiz passou para a gente, tá joia? Então o primeiro vai ser esse aqui, o segundo vai ter um pouquinho a ver, certo? Vai ser meio que uma continuação, mas a gente vai fazer separado, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, quando a gente fala de geopolítica, a primeira coisa que a gente tem que pegar é a questão de que trabalhar, é a questão da origem da palavra, da expressão, né? Então é assim, vamos lá. Pessoal, este aqui é o alemão Friedrich Hatzel. Pessoal, Friedrich Hatzel é um dos geógrafos alemães que fazem parte da chamada escola determinista da geografia. Certo? A escola determinista são basicamente duas. Hoje não, hoje tem a geografia renovada, a geografia crítica, a geografia marxista, tem vários ramos da geografia. Mas historicamente lá atrás, você tinha a escola determinista e a escola possibilista. A escola possibilista é a escola francesa, certo? Paul Vidal de Lablache, certo? Que ficava mais para esse lado, enquanto que a escola determinista, a escola alemã, vinha com Alexander von Humboldt, Karl Ritter e Friedrich Hatzel, né? Que era o pessoal que achava que o ser humano era um produto do meio em que vivia. Então, nessa escola determinista é que o pessoal passa aquela ideia de que, desculpa falar dessa maneira, moçada, que é uma depreciação que a turma tem, principalmente os europeus, é óbvio, vem de lá, porque ajuda a justificar, né? Que brasileiro não gosta de trabalhar, brasileiro trabalha pouco, porque aqui é muito quente. Que o clima tropical não é propício para as raças, as populações, certo, trabalharem. Então, geralmente, as populações, os povos que vivem nos trópicos são mais indolentes, são mais preguiçosos. Os caras pensam isso mesmo, tá? Beleza? É uma visão que vinha dessa época, tá? Mas o que interessa nele é que Friedrich Hatzel, ele é o pai da chamada geografia humana e também da chamada geografia política, porque ele tem um livro, certo, uma obra, Politische Geography, certo, geografia política, que é do final do século XIX, que trabalha esse tema, certo? Só que a expressão geopolítica não vem dele. A expressão geopolítica é de um sueco chamado Rudolf Kjellén, que criou essa expressão no começo do século XX. Você entendeu? O que é você procurar associar a questão do espaço geográfico às questões do Estado? Por exemplo, esse tema aqui, moçada, que é essa expressão aqui, perdão, que é uma expressão muito, não é que é muito cara, mas é uma expressão muito ligada ao nazismo, que é o conceito de espaço vital, Lebensraum, certo? Hitler usou essa ideia, esse conceito geopolítico, da geografia política, para justificar a anexação da Áustria em 1938 e da região dos Sudetos também, e depois da Tchecoslováquia inteira, também em 1938, após a Conferência de Munique. O que seria o Lebensraum, o espaço vital? O espaço vital seria o espaço necessário para a obtenção dos recursos que possibilitam a sobrevivência de um determinado povo ou raça. Você entendeu? Então, se você tem um determinado povo, raça, grupo humano, que ocupa um determinado espaço, esse povo precisa de recursos para a sua sobrevivência. Então, se aquele espaço já for pequeno, então esse povo precisa de mais espaço. Então, como você tinha a ideia de que a raça ariana, nazismo, não que ele fosse nazista, tá? Ele é anterior, mas a ideia chegou até lá. Então, como você tinha a raça ariana superior, certo? E ela precisava sobreviver, ela precisava de mais espaço, certo? Ah, Marcelo, mas peraí, se os caras precisam de mais espaço, então eles vão ter que tomar espaço de alguém. Exatamente. Eles vão ter que tomar espaço de alguém. Ah, Marcelo, mas espera aí, se eles tomarem espaço de alguém, então de repente que o povo que vive nesse espaço daqui a pouco não vai ter recursos para sobreviver, porque eles vão pegar tudo. Exatamente, ora, é isso que vai acontecer. Aí, Marcelo, mas aí esse povo tenderá a desaparecer, esse povo vai morrer. É o preço a ser pago. É o preço a ser pago, quer dizer, para que a raça superior sobreviva, as inferiores terão que desaparecer. Se isso acontecer, é uma ordem natural das coisas.
certo? Então o nazismo ia muito nessa linha. Tá? As raças inferiores, elas têm que se conformar ao seu papel, pô. Se for necessário o seu desaparecimento para que a raça superior sobreviva, é o preço a ser pago, tá? Então aqui você já tem uma introdução, um início dessa ideia da geopolítica, tá? Beleza? Então, aqui só para, que foi a turma aqui a gente colocou, tá? É uma corrente dedicada ao estudo da dominação dos territórios e, sobretudo, tratando da relação entre o Estado e o espaço geográfico. As razões do Estado, as diretrizes do Estado sobre o espaço geográfico, que muita gente associa às questões do imperialismo, que é uma palavra que significa que trata mais ou menos de dominação, seja ela cultural, econômica, política e, em último caso, militar. Beleza? Muito bem. Então, isso aqui é a origem da coisa, tá? Agora aí, vamos para as correntes, as ideias que a gente tem ao longo do tempo. Essa aqui é uma delas. Pessoal, o almirante Alfred Thayer Mahan, ele foi diretor do Naval War College, que é a Academia de Marinha de Guerra dos Estados Unidos, fica em Anápolis, no estado da Virgínia. Certo? Se eu não me engano, é Anápolis. Tá, muito bem. O almirante Mahan, ele escreveu uma obra muito importante sobre a importância do poder naval. E isso trabalhando desde o século XVII até o século XIX. Ele analisou, um estudioso das questões do poder naval. Então aí ele criou uma ideia em que você tinha dois poderes antagônicos, certo? A baleia e o urso. É a teoria da baleia e do urso, tá? Como que funciona isso aí? Isso é geopolítica, certo? Muito bem. Moçada, a baleia vai ser representada, por exemplo, pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos representam a baleia. Por quê? Vamos observar o mapa dos Estados Unidos. Pessoal, perceba que no processo de formação territorial dos Estados Unidos, que começou com as 13 colônias aqui, também é um baita processo, um projeto geopolítico, certo? Teve a incorporação dos territórios cedidos pela Inglaterra em 1783 no Tratado de Paris, Versalhes, a compra da Louisiana da França, a compra da Flórida da Espanha, depois a anexação do Oregon, certo? A anexação do Texas, primeiro Texas, depois o Oregon. Aí toda essa área do oeste veio na guerra contra o México. Aí um pedacinho aqui do Arizona foi o Tratado do Gatlin. Depois a compra do Alasca da Rússia e finalmente depois a anexação do Havaí, para você formar os Estados Unidos da América. Então tudo isso levou aproximadamente um século. Em um século tudo isso aqui estava pronto, até menos de um século, mas em um século incluiu também o Alasca, o Havaí, aí você fechou os Estados Unidos, o que o país é hoje. Então, quando você observa esse país, o que você observa? Olha a fronteira ao norte dos Estados Unidos, quem que está lá? É o Canadá, certo? Agora, o Canadá, pessoal, pelo amor de Deus, o Canadá é um país irmão, pô. O Canadá é um país amigo dos Estados Unidos, a maioria da população é branca, certo? Descendente de anglo-saxões ou de europeus, imigrantes, mas anglo-saxões, principalmente, a maioria é cristã, certo? A maioria fala inglês. Então, as relações entre Estados Unidos e Canadá são relações fraternas. São dois países umbilicalmente ligados. Inclusive, vocês me perdoem, inclusive, quando você pega, por exemplo, a Major League Baseball, tem o Toronto Blue Jays, pô. Você pega a National Basketball Association, a NBA, tem o Toronto Raptors, tá? Você pega aí, principalmente essa que é mais pesada, que é a National Hockey League. Você tem o Montreal Canadiens, você tem o Toronto Maple Leafs, o Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Calgary Flames, Ottawa Senators, um monte de time canadense. Inclusive a Stanley Cup, que é o troféu dessa liga, o principal troféu, é o prêmio máximo da liga, é um troféu canadense, que tem origem lá no Canadá. Então a relação entre os dois países é tranquila. Então o Canadá está aqui ao norte, é país irmão, sossegado, maravilha. Sul dos Estados Unidos, México. Pessoal, México é um país da América Latina, já tem alguma diferença cultural, étnica com os Estados Unidos, claro que tem. Só que o México é um país membro do NAFTA, do North America Free Trade Agreement, que é o bloco deles lá, Canadá, Estados Unidos, México. O México é um país capitalista, o México é um país amigo dos Estados Unidos. O México já perdeu uma guerra para os Estados Unidos, já perdeu território para os Estados Unidos. Então, sinceramente falando, os americanos não enxergam o México como uma ameaça, o país, o Estado mexicano.
O maior problema que tem ali na fronteira é a questão da imigração ilegal, do narcotráfico. Isso tem, claro, não estou dizendo também que não tenha problema. Mas eu estou falando em termos geopolíticos. O México não é uma ameaça. Então, olha só. Os Estados Unidos da América, moçada, essa parte do território aqui, essa parte, aproximadamente 7.800.000 quilômetros quadrados de área, certo? Essa parte aqui é menor que o Brasil, mas aí soma o Alasca, fica maior. E o Havaí também. Ao norte é o Canadá, nenhuma ameaça. Ao sul é o México, nenhuma ameaça. Então fica muito claro que parece que para os Estados Unidos a ameaça só pode chegar pelo oceano. Seja pelo Oceano Pacífico, aqui na costa oeste, seja pelo Atlântico, aqui na costa leste. Ou então aqui pelo Golfo do México, ao sul, sudeste. Ou então pelo Oceano Glacial Ártico, lá no Alasca. Pelo Pacífico, também no Havaí. A ameaça vai chegar pelo oceano. Então, os Estados Unidos são uma ilha geopolítica. Como vocês estão vendo, o Almirante Mayhem, nessa teoria, o cara é velhinho, a foto está em preto e branco, é uma teoria mais antiga. Então, antigamente não tinha questão do poder aéreo. Certo? Então, ele via as coisas ou no oceano ou no continente. Então, os Estados Unidos são um exemplo do quê? Da baleia. A ênfase é no poder naval. Por quê? Porque a ameaça só poderá chegar pelo oceano. Certo? Nas fronteiras terrestres não tem problema nenhum, então a ameaça virá pelo oceano. Se a ameaça virá pelo oceano, então nós temos que concentrar nossas atenções no oceano, certo? No poder naval. Então o que vai acontecer? Pessoal, está aqui a disposição mais ou menos atual, está aqui a disposição atual. Essa disposição, certo, ela envolve quem? Aqui a terceira frota aqui no Pacífico, a segunda aqui no Atlântico, mais para a costa americana e Caribe, a sexta frota aqui no litoral europeu, a África Atlântico Oriental, certo? A quarta frota aqui no Atlântico Sul Ocidental, a quinta frota aqui no Golfo Pérsico, certo? Principalmente o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho. A sexta frota também pega aqui o Mediterrâneo, a sétima frota aqui no extremo oriente, sudeste asiático, certo? Muito bem. A Marinha dos Estados Unidos está distribuída aqui, moçada, tá certo? Isso quer dizer que todos esses nomezinhos aqui, moçada, todos esses nomezinhos são nomes de um porta-aviões nuclear, certo? Beleza? Tá ok? Todos eles são. Então, no momento que a gente está tendo essa aula, no momento que você, meu caro, está assistindo a aula, em algum lugar do planeta, moçada, ou melhor, em todos os oceanos do planeta, você tem isso aqui. Você tem isso aqui, um porta-aviões nuclear, seus navios de escolta, abastecimento, certo? Tá ok? É um Carrier Battle Group, é um grupo de batalha centrado num porta-aviões, tá? Então, em todos os oceanos do planeta, você tem um desses aqui. Certo? É uma força de ataque, moçada, um vaso de guerra desse aqui, que provavelmente tem mais aviões de combate hoje que toda a Força Aérea Brasileira. Certo? É uma força de ataque de grande mobilidade, certo? Rápido poder de engajamento, alto grau de destruição, tem uma grande capacidade de destruição, e que você só precisa de um telefonema, o comandante-em-chefe, presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz tal coisa. Os caras entram em ação. Certo? Beleza? Então é isso aqui. Tá? Então, essa geopolítica americana, ela vale até hoje, essa visão geopolítica, tá? Do poder naval. Então, em todos os oceanos do planeta, você tem um desses aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Então, aí é a visão da baleia. É a visão da baleia. Aí, você tem a visão... isso aqui é só para você ver como que os caras não dão ponto sem nó. Você está vendo aqui... Perdão, que eu coloquei a quarta frota aqui no Atlântico Sul. Tá? Só que a quarta frota dos Estados Unidos da América, ela foi desativada, olha só a palavra, desativada após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos chegaram e desativaram a quarta frota, certo? Desengajaram todo mundo, certo? Está desativada, beleza, muito bem. Em 2008... 7 anos atrás, os americanos reativaram a quarta frota. Eles reativaram a quarta frota, o que é um motivo de preocupação para a América Latina. Por que razão? Por que cargas d'água? Certo? Reativar a quarta frota. Aqui nós não temos nenhuma célula terrorista, não somos uma ameaça aos Estados Unidos. Somos países na América Latina, que tem um relacionamento comercial muito importante com os Estados Unidos. Temos uma grande presença de multinacionais americanas em nosso território, eles têm interesses aqui. E nós não somos uma ameaça.
Não somos, de maneira nenhuma, nunca adotamos nenhuma posição bélica, hostil, à exceção de Cuba, certo? Que tem os problemas com os Estados Unidos e estão se aproximando agora. Então, por que isso? A turma não gosta que fala, parece que é viajar na paçoca, mas pessoal, pelo amor de Deus, não é coincidência justamente isso acontecer depois que nós descobrimos as reservas do pré-sal no litoral brasileiro. Até aí nada, até ali não tinha nada, estava tudo beleza, tudo tranquilo. Descobrimos o pré-sal, não reativa a quarta frota. Certo? Por isso que a gente encara com preocupação. Com preocupação, inclusive quando você pega o almirante Gary Hughead, que é o cara que assumiu a quarta frota, e no discurso dele ele coloca assim, ó, o foco da quarta frota estará nas ações humanitárias, mas que ninguém se engane, ela estará pronta para qualquer tipo de ação em qualquer lugar e a qualquer momento. Porra, aí não dá, cara. Quer dizer, o cara, não, nós estamos com ação humanitária, mas que ninguém se engane. A gente pode entrar em ação a qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer tempo. Como é que é isso? Entendeu? Geopolítica. Tá certo? Beleza? Bom, então essa aqui é a questão americana centrada no poder naval, tá? Aí, vamos pegar a Rússia. Tá aqui a Rússia. Pessoal, maior país do mundo em extensão territorial, certo? Maior país do planeta em extensão territorial. 15 milhões de quilômetros quadrados, certo? 72% na Ásia, 28% na Europa, tá certo? A Rússia é o urso. É o urso, é o poder continental. Pessoal, apesar dos 15 milhões de quilômetros quadrados, maior país do planeta, maior extensão territorial, olha como que a Rússia tem uma limitação absurda na questão da saída para o oceano, certo? Na saída para o mar aberto. Primeiro, porque aqui em cima é o Oceano Glacial Ártico, certo? Os russos têm um porto mais importante aqui, que é Murmansk, tá? Mas nós temos que entender que esse oceano aqui, boa parte dele, boa parte do ano está congelado. Ele está congelado, é gelo. Como que você vai navegar? Isso prejudica brutalmente o comércio, certo? Muito bem. Aí todo mundo se lembra do jogo de War, você vem para o lado de cá, do Pacífico, da Rússia, e você tem aqui aquele famoso porto de Vladivostok. Lembra, o jogo de War tem Vladivostok. Moçada, o problema é que o porto de Vladivostok, ele dá para o Mar do Japão. E o Mar do Japão é um mar interior. Significa que para você sair para o Pacífico, você tem que passar ou aqui pelos estreitos de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do Japão, ou aqui pelas ilhas Sakhalina, ou então aqui pelo estreito de Tsushima, aqui na península da Coreia. Ou seja, você tem gargalos para você poder sair para mar aberto, para o Oceano Pacífico, certo? Aí você tem o Mar Báltico. O Mar Báltico banha aqui Suécia, Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, muito bem. Aqui os russos têm um porto, que é São Petersburgo, antiga Leningrado. O problema é que você sai para o Mar Báltico, mas para você sair para o Oceano Atlântico, você tem que passar pelos estreitos da Noruega, Dinamarca e Suécia, certo? O que é um gargalo também, é outro gargalo, outro ponto de afunilamento. Tá joia? O Mar Cáspio é um lago, é um mar fechado, então isso aqui não vai a lugar nenhum. O Mar Negro, cujo principal porto hoje é Sebastopol, fica na Crimeia, e a gente vai falar sobre isso também. Esse porto, ele sai para o Mar Negro, só que para você sair para o Mediterrâneo, você tem que passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos aqui na Turquia. Então, como vocês estão vendo, apesar da gigantesca extensão territorial, a Rússia tem uma limitação para sair para mar aberto. Vocês entenderam? Então a Rússia é o urso. O poder dela está centrado no território, continente, chão. Beleza? Tanto é verdade, pessoal, que é impressionante como que a história se repete e muitas vezes as pessoas não aprendem com ela. Então, olha só. No começo do século XIX, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia, qual foi a tática que o Marechal Kuznetsov adotou contra Napoleão? Pessoal, todo mundo se lembra. Terra arrasada. Terra arrasada. Taca fogo em tudo, destrói tudo e vem para dentro. E vem para dentro, recua. Chama o inimigo para dentro. Chama o inimigo para dentro. Pessoal, invadir a Rússia não deve ser fácil. Olha o tamanho do território, você ocupar tudo isso aqui.
Quando Napoleão entrou em Moscou, moçada, Moscou era uma cidade fantasma. Napoleão longe da França, as linhas de abastecimento dele distendidas, certo? E os russos recuam porque eles sabem que um dia quem vai chegar? O inverno vai chegar. E na hora que o inverno chegar, eles estão em casa, você está longe da sua, certo? Beleza? A vantagem é dele, tá joia? Então Napoleão teve que se retirar da Rússia. Foi um revés militar brutal para ele. 130 anos depois, moçada, 130 anos depois mais ou menos, Adolf Hitler não aprendeu com Napoleão. Todo mundo se lembra que Hitler, moçada, invadiu a União Soviética e tal, e o ponto de maior avanço foi até onde? Stalingrado. E os russos fizeram os soviéticos a mesma coisa. Certo? Chama o cara para dentro e depois a guerra patriótica, né? Pimba nos alemães. Todo mundo diz que Hitler perdeu a sua guerra ali, moçada. Os soviéticos, pessoal, isso aí não é nada. Eles carregaram o maior peso da Segunda Guerra Mundial. O total de mortos dos Estados Unidos na Segunda Guerra gira em torno de 500 mil, considerando, se eu não me engano, a Europa e o Pacífico. Pessoal, na Rússia, na União Soviética, morreram mais ou menos 15 milhões de pessoas, entre soldados e civis. Foi o país que suportou o maior peso do lado dos aliados. Certo, beleza? Mas aí é um exemplo de visão geopolítica, certo? Que é essa visão criada pelo almirante Mahan. Você tem o poder naval e você tem o poder continental, que é a baleia contra o urso. Isso é geopolítica, beleza? Bom, na primeira metade do século XX, até com a Primeira Guerra Mundial, as coisas estavam centradas muito em cima do imperialismo. Tá? E muita gente fala, pessoal, e muitos aqui já estudaram isso, que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Por quê? Porque todo mundo se lembra que a Primeira Guerra Mundial ela termina com o Tratado de Versalhes. Quer dizer, ela termina e tem o Tratado de Versalhes em 1919. E vocês se lembram que esse tratado impôs condições muito duras para a Alemanha. Certo? Beleza? Então a Alemanha ela foi obrigada a pagar uma enorme indenização de guerra. Tá? Ela foi obrigada a devolver a Alsácia-Lorena para a França, que tinha sido tomada na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Ela ficou proibida de ter marinha, exército, aeronáutica. Quer dizer, a Alemanha, na visão de muitos alemães, e aí que vem o discurso do nazismo, ela foi humilhada, ela foi traída na Primeira Guerra. Certo? Então, na segunda, o que eles queriam? Revanche. Por isso que a turma fala que a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes, é uma continuação da Primeira. Certo? Os alemães queriam revanche. Tá certo? Beleza? Então, isso está muito ligado a essa visão imperialista da época. No começo, imperialista, e depois os nazistas se aproveitando daquele discurso geopolítico do professor Hatzel. Tá ok? Beleza? Muito bem. Esse aqui é o nosso amigo Halford John Mackinder, geógrafo e geopolítico inglês. Este cara, esse senhor, ele escreveu um artigo chamado O Pivô Geográfico da História, que foi publicado numa edição, uma revista do Royal Geographic Society. Isso em 1904, 5 por aí, 1904, tá? Nesse artigo, ele estabeleceu um conceito geopolítico para a Europa. Certo? Que também hoje para o mundo que vale para todos os lugares do mundo, que é o que a gente chama de Heartland. Ele criou o chamado Heartland, que seria aqui tradução literal, o coração da Terra. O coração da Terra. Seria a Terra central ou Terra nuclear em termos geográficos, nuclear de núcleo, certo? O que seria o Heartland? O Heartland é aquela área que você precisa conquistar, é a área nuclear. Se você quiser ter sucesso num determinado projeto geopolítico, aquela área é necessária. Certo? Beleza? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos e minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso Atenção
completaço, processo seletivo do IBGE 2016 por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau.